Lucas capítulo 1 e versículo 5 em diante. Veja o que diz a palavra de Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos juntos, justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, receba esta palavra, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a qual porás o nome de João. Amém, queridos? Eu quero que você guarde esta palavra nesta manhã. Você de casa, guarde esta palavra. Eu estava ali em cima, logo cedo, falando com Deus, pedindo a Ele uma palavra. E como esta palavra que eu citei quarta-feira na pregação ficou muito forte no meu coração, Deus falou comigo uma outra coisa para nós nesta manhã. Se você observar o texto agora que nós lemos, este homem que era sacerdote, ele era um homem respeitado, ele era um homem honrado. O texto diz que ele era da ordem de Abias. A ordem de Abias era uma das turmas sacerdotais muito requisitada, muito respeitada. Este homem, Zacarias, era casado com Elizabeth ou Isabel. E o texto é claro ao dizer que esta mulher, ela era filha, uma das filhas de Arão, ou seja, ela não era pouca coisa, ela era muita coisa, era uma das filhas de Arão. Zacarias era respeitado, ou seja, eles eram um casal que tinha méritos, que era honrado, que era respeitado. Mas a gente vai observar que tinha alguns problemas, no mínimo 4 problemas que a gente vai conferir agora. Acompanhe o seu texto agora. Primeiro problema, a primeira dificuldade de Zacarias. Pastor, por que o senhor vai apresentar dificuldades? Você vai entender. Primeira dificuldade de Zacarias. Acompanhe na sua Bíblia. Primeira dificuldade, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Segundo problema, está no versículo 7. Não tinham filhos. Terceiro problema, terceira dificuldade, Isabel era estéril. E quarta dificuldade, ambos eram avançados de idade. Veja só, pessoal, olhe para mim agora. 4 problemas, 4 dificuldades que Zacarias ele enfrentava, mesmo sendo quem ele era, mesmo casado com quem ele era casado,
mesmo ele tendo méritos extraordinários, ele enfrentava essas 4 dificuldades, que eu faço questão de apresentá-las, para mostrar a você o que faz uma pessoa ser forte e ser adorador na presença de Deus. O que faz uma pessoa ser adorador, o que faz uma pessoa ser forte no altar de Deus, na presença de Deus, não é os problemas resolvidos. O que faz uma pessoa ser forte no altar não é o bem-estar apenas, não é o conforto, a zona de conforto. O que torna uma pessoa forte, o que vai identificar uma pessoa forte no altar, pessoal, é a luta que ela enfrenta, é a dificuldade que ela enfrenta, é a enfermidade que ela enfrenta, é uma porta que se fecha que ela enfrenta, mas ela não enfrenta como qualquer outra pessoa, ela enfrenta como alguém que é forte diante do altar. É isto que Zacarias, ele nos ensina nesta manhã. O que faz você forte? A dificuldade que você passa. Por quê? Porque, pastor, o senhor está dizendo que as dificuldades, praticamente o senhor está dizendo que as dificuldades é importante. Eu digo a você, sim, a dificuldade ela é importante em nossas vidas, porque ela nos aproxima de Deus. Perceba que, analise na sua vida o momento que a gente mais se aproxima de Deus, o momento que a gente mais ora, mais jejuma, mais quer ir à igreja. Qual é o momento, pessoal? Seja sincero, sem hipocrisia. É o momento da dificuldade. É quando as coisas se apertam, é quando as coisas se afunilam, que a gente fica desesperado buscando uma saída. É justamente numa dificuldade que a gente se aproxima de Deus. Lógico, é verdade que isso não acontece com todo mundo. É por isso que eu estou dizendo a você, há uma diferença de quem é forte no altar e de quem não é forte no altar. A diferença está aí. O quanto o altar é importante para você, o quanto é importante estar na presença de Deus. Essa é a diferença. E eu vou falar por mim agora, eu louvo a Deus pelas dificuldades que eu enfrento. Não é fácil, é difícil. Chega aquele momento para mim, Carlinha, e chega para você e para todos vocês aqui que estão em casa me assistindo, que muitas vezes a gente olha para o céu, e muitas vezes a gente pergunta se Deus ainda está olhando por a gente. Acontece com qualquer um, com o pastor mais top das galáxias do universo. Chega um momento que ele olha para o céu, né, irmã Cláudia? Diz assim: Deus, e agora? Como é que vai ser essa situação? A dificuldade, ela tem esse poder de nos aproximar de Deus. Por isso que Zacarias tinha 4 dificuldades. Primeira, ele vivia em um tempo em que Herodes, em que o homem governava. Ou seja, por quê? Porque o problema é esse, pastor? Porque quando Herodes reinou, limitou o povo de Israel. O povo de Israel estava limitado na mão de Herodes, no reinado de Herodes. Talvez você esteja com essa dificuldade também. Alguma coisa esteja te limitando. Algum problema esteja limitando vocês. O segundo problema de Zacarias e Maria Elizabeth e de Isabel era que eles não tinham filhos. Lendo rápido, parece até uma besteira, isso é comum, pastor, mas naqueles dias, não ter filhos era sinal de maldição. Quem olhasse para Isabel diria logo a expressão típica daqueles dias: o ventre dela é seco. É amaldiçoada aquela família, porque eles prezavam pela continuidade da família. Então, se não tinha continuidade da prole da família, então acabava ali a linhagem. Limitado porque o homem governava. Ameaçado a família ser extinguida naquele momento. E o terceiro problema,
Talvez se o terceiro problema não fosse o problema, ficaria mais fácil esperar pelo milagre que não tivesse filho. Mas o terceiro problema complica as coisas, porque Isabel era o quê? Estéril. E o quarto problema, que dificulta ainda mais, eles eram idosos, avançados em idade, possivelmente não tinha mais vida, não tinha mais condições de gerar um filho, mesmo que aquelas alturas, a Isabel fosse curada da sua esterilidade. Mas em meio a todas essas dificuldades que eu estou lhe apresentando, Zacarias não deixou de cumprir o seu papel diante de Deus. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã, e tem pessoas que estão em casa me assistindo, que Deus confiou trabalho em vossas mãos. Deus confiou alguma coisa na sua mão. Não se faz a obra apenas com um uniforme ou segurando o microfone na mão. A obra de Deus, ela é extensa. Tem vários lugares para Deus usar a sua vida. Zacarias, ele tinha por opção não subir mais o templo, como eu falei quarta-feira. Ele já era idoso, já estava velho. Se ele quisesse ficar em casa, se ele quisesse se revoltar, pessoal, ele se revoltaria contra Deus. Escute isso. Zacarias passou a sua vida inteira na presença de Deus. A partir dos seus 5 anos de idade, Zacarias passou a dedicar sua vida a Deus para se tornar o quê? Um sacerdote. E todo mundo sabe que naqueles dias, sacerdotes tinham que se abdicar de tudo na sua vida para estudar, para isso, para aquilo. E agora, ele tem uma mulher estéril. Ele vive limitado porque o homem governa. Ele não tem filhos, ele é avançado de idade. Mas veja comigo o que está escrito no versículo 8. Veja que coisa linda no versículo 8. E aconteceu que, exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Olha só, pessoal, sabe o que representa incenso na Bíblia? Pastor, o que é isso, incenso? O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e acendia o incenso. E quando eles acendiam o incenso, a fumaça, o aroma do incenso tomava conta do Santo dos Santos, e as fumaças saíam pelas frestas da entrada, e as pessoas ficavam do lado de fora orando junto, unindo a fé com o sacerdote que estava dentro, porque incenso quer dizer oração, incenso quer dizer intimidade com Deus. Quando você entra na presença de Deus, e as pessoas ficavam de fora esperando o sacerdote terminar de queimar incenso. O versículo 8 diz: e exercendo Zacarias o seu sacerdócio. Eu disse agora há pouco que se ele quisesse revoltar contra Deus, se fosse qualquer outro crente natural, não iria não, pessoal. Iria fazer como muitos crentes aqui, nos dias atuais que nós estamos vivendo. Deus não está fazendo, então eu não vou orar. Deus não tem? Tem.
eu não estou vendo nada acontecer, então eu não vou orar. Não precisa ir à igreja. Quando alguém chega para dizer assim, não precisa ir à igreja, porque aonde a gente estiver, Deus vai estar, pode ter certeza, acenda o alerta, liga o botão de alerta. Sabe o carro, quando o carro, quem é motorista sabe isso, que liga o alerta, porque está avisando alguma coisa? Quando você começar a ter esse pensamento, então comece a ligar o alerta, tem brecha aberta e o diabo está entrando. Eu sei disso, que aonde eu estiver, Deus vai estar, e aonde eu orar, Ele vai se fazer presente. Eu sei disso. Se eu orar em casa, Ele vai me ouvir. Mas não é a mesma coisa que você vir na igreja. A dimensão que você encontra aqui, você não encontra em nenhum outro lugar. Ah, não precisa ir para a igreja, pastor. Tudo bem. Então não precisa mais você ir no supermercado fazer a sua feira do mês. Então quando você estiver doente, não precisa ir para o hospital. Então quando você estiver doente, não precisa tomar remédios. Então quando você se sentir sedentário, um pouco fora do peso, não precisa você fazer exercícios físicos e ir para a academia. Então você não precisa sair da sua casa para ir todos os dias para o seu trabalho. Se é para entender desse lado, vamos entender desse lado. Quem está entendendo? Você está entendendo, pessoal, nessa manhã? Você em casa, está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Mas eu desafio qualquer um, você que trabalha, se você não sai todos os dias de manhã para ir trabalhar. Eu duvido que quando está faltando os alimentos no seu guarda-roupa, aliás, no seu armário, se você não vai ao mercado fazer a feira. E você vai por quê? Porque precisa abastecer, porque está acabando. E não vai vir andando o arroz e o feijão batendo. Posso entrar? Estou sabendo que está acabando aí, deixa eu entrar aqui. Não vai vir. A mesma coisa é com Deus, querido. A mesma coisa é com a igreja. A gente precisa vir à igreja. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que me tornar uma barata de igreja? Não é isso que eu estou falando para vocês. Não é isso. O que eu estou falando é que nós precisamos ter uma vida ativa na presença de Deus. Os cultos aqui na Catedral do Espírito Santo, eles são estratégicos. É domingo, segunda você folga praticamente, e vem terça para a vida financeira, e vem a quarta para receber a libertação e o ensino da palavra. Por enquanto, por causa da pandemia, nós reduzimos, não temos ainda o sábado de manhã, aí chega o domingo. Mas veja, pessoal, que se fazer um esforço, dá para vir pelo menos dos 3, 2 cultos. Dá ou não dá, pessoal? Dá. Sabe por quê? É aquilo que eu disse no começo. A gente é de nós, mas se é algo de nós, a gente precisa quebrar isso. Pedir, quando estiver buscando o Espírito Santo, que quebre todo o nosso ego, que quebre todo o nosso querer. Sabe de uma coisa? Quando você entrar na presença de Deus daqui a pouco, para buscar o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, quebra toda a minha força, quebra todo o meu eu, quebra todo o meu ego. Eu não me importo comigo mesmo, eu quero apenas ser dirigido pelo Espírito. Mas é do ser humano dar importância àquilo que ele julga ser mais importante. Eu vou ser sincero, se fosse importante agora de manhã, como eu vim falando aqui, está no domingo de manhã na igreja, se isso fosse importante para muita gente, nenhuma cadeira dessa estaria vazia. É ou não é verdade? Mas não é algo que seja tão importante. E é como eu disse, e aquilo que a gente julga que não é importante, é mais importante do que você pode imaginar na sua vida. Se você aprender a dar importância
para as coisas de Deus, então as demais coisas sempre virão em segundo e terceiro plano, e as de Deus virá sempre em primeiro lugar na sua vida. Zacarias nos ensina isto. Zacarias precisava de um milagre. Qual era o milagre que Zacarias precisava, pastor? Um filho. Mas antes desse milagre, dona Tânia, Zacarias precisava da cura da sua esposa. Mas antes da cura da sua esposa, Zacarias precisava que Deus fortalecesse o seu corpo físico e o corpo físico da esposa. Então, soma-se 3 milagres. Ele não tinha esses 3 milagres. E mesmo assim, ele subia ao templo para exercer o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. E naquele dia, a turma de Abias estava designada para subir ao templo. Detalhe, sabe quantos sacerdotes tinha em uma turma? 800 sacerdotes. 800 sacerdotes para apenas um entrar no Santo dos Santos para queimar incenso, para orar. Sabe o que levava Zacarias a ir ao templo? Não era a necessidade de um milagre, era a necessidade de fazer a parte dele com Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Veja, aleluia. Veja como o que diz o versículo 6 aí na sua Bíblia. E eram ambos, ou seja, ele e a esposa, justos, oh glória a Deus, justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos, oh glória a Deus, do Senhor. Este versículo 6 é a chave do milagre ter acontecido na vida de Zacarias, pessoal. A Bíblia está dizendo que tanto Zacarias como Isabel, eles andavam em retidão e com justiça diante de Deus, sem repreensão. Eles atentavam para os mandamentos e preceitos do Senhor, sem repreensão. Sabe o que é isso? Sem reclamar, sem murmurar, sem fazer cara feia. Aleluia. Eu fico aqui analisando quantas pessoas, por causa que está chovendo, que não está chovendo, por causa disso, de uma mínima coisa, chuta o pau da barraca, esculhamba com Deus, descoisa com Deus, passa na cara de Deus, no rosto de Deus, as coisas que faz para Deus. Sabe o que é isso? É falta de atentar para os preceitos de Deus. É falta de justiça, de se colocar na presença de Deus. Seja justo, peça o espírito de justiça e veja-se na presença de Deus. Quem é justo? Deus ou você? Quem é injusto? Deus ou você? Zacarias, ele entendia isso. Olha, nega véia, meu amor, Isabel, nós não temos filho, tu és estéril, já estamos avançados de idade, provavelmente morreremos, provavelmente nós vamos perecer, mas mesmo sem milagres, eu vou ao templo, e se for me dada a oportunidade, e se me cair a sorte, eu vou entrar naquele santo dos santos para queimar incenso por nós dois. E alguém perguntava, quem sabe, para Zacarias: Zacarias, vale a pena continuar sendo sacerdote? Vale a pena subir o templo? Vale a pena continuar obedecendo os mandamentos e preceitos de Deus?
Orei carabás, orei candarabás. Eu pergunto a você nesta manhã: vale a pena? Vale a pena? Eu pergunto a você que está em casa: vale a pena? Mesmo sem milagres, dentro de Zacarias, do que ele está mostrando para a gente nessa manhã, vale a pena? Tem algum CD ligado? Tem algum CD ligado? Vale a pena? Hein, pessoal? Não me responda, não responda no seu íntimo para Deus. Vale a pena? Para Zacarias estava valendo a pena, mas e para você? Vamos engrossar o caldo. E para o senhor, pastor, está valendo a pena? Mesmo sem milagres, mesmo sem ver resultados, está valendo a pena? Aleluias. 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 Aleluia. Glória a Deus. Ele está perguntando para você nessa manhã. Está perguntando: está valendo a pena? Está valendo a pena? Para Zacarias estava. E essa mensagem não vai somente para você que está em casa ou aqui na igreja. Vem para mim também tantos homens de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Parece que não está valendo a pena, pastor. Mas eu vou dizer uma coisa para você: está valendo a pena. Toda semente que é plantada, olha, atente para isso, você em casa agora. Toda semente que é plantada, ela germina. Quando essa semente é plantada no altar, ela germina na sua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Toda semente que é bem tratada, que é bem zelada, ela germina. E o texto diz: lança teu pão sobre as águas. Provérbios capítulo 11 ou Eclesiastes capítulo 11. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Por enquanto você não está vendo o resultado, mas Deus está dizendo nesta manhã: vai subindo ao templo para queimar incenso, para orar. Vai lançando o teu pão, vai plantando semente, porque Deus não vai deixar você sem resposta. Deus não vai deixar você sem colheita. Aleluia, glória a Deus. Deus não vai deixar você sem resposta, meu querido. Deus não vai deixar você sem a bênção dele na sua vida. Ele fez isso com Zacarias. Versículo 9 diz: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E naquele dia Zacarias não ficou de fora. Naquele dia ele entrou para queimar incenso. No meio de 800 sacerdotes, caiu a sorte para Zacarias. Poderia ser qualquer outro, mas aquele dia era o dia de Zacarias. Por isso que eu digo aqui várias vezes no culto: quando você vinha à igreja, vinha com propósito. Porque a qualquer dia que você vir na igreja, é o dia do teu milagre. Hoje pode ser o dia do seu milagre. Qualquer igreja que eu for, seja nossa, seja uma que eu vou visitar, eu já entro com o pé direito na igreja e digo para mim mesmo: hoje é o dia do meu milagre. Mesmo que naquele dia não aconteça milagre, mas eu já determinei na minha vida, eu já plantei minha semente. Hoje é o dia do meu milagre. Todas as vezes que você vir na igreja, profetize isso, porque você não sabe como é que está o mundo espiritual. Já entre dizendo: hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia da minha vitória. Zacarias, ele subiu ao templo, nem esperava, mas a sorte caiu. Alguém disse assim: mais um dia, e ele fica do lado de fora. Mas chega o momento de Deus em nossas vidas, de nos abençoar. Vai chegar a tua vez, tem calma, tem paciência, e tu vai entrar no Santo dos Santos para orar, para queimar incenso. A Bíblia diz que quando ele entrou, que começou a queimar incenso, o anjo desceu, Gabriel desceu, e disse o que, pessoal? Zacarias,
não temas. A tua oração, ela foi ouvida. Guarda essa palavra nesta manhã. A tua oração, ela foi ouvida. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Zacarias, povo de Deus, a tua oração, ela foi ouvida. Tua esposa, que ficou lá em casa, ela está grávida. Tu terás um filho junto com ela, e vai colocar o nome de João. Por isso que eu digo a você, pessoal, faça a sua parte com Deus. O que você tem que fazer para Deus, faça. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. O primeiro desafio para você enfrentar é você mesmo, é o seu próprio corpo. Quando você vencer você mesmo, então você vai conseguir muitos resultados na sua vida. Amém? Fiquem sob seus pés, querido.